para encerrar aqui esse vídeo, meu amigo vascaíno, vou falar sobre o Brian Rodrigues, jogador que está aí na mira do Vasco da Gama, e o Cruzeiro, que tinha a contratação dele praticamente acertada, acabou desistindo do negócio. O repórter Samuel Venâncio informou que a desistência do Cruzeiro por Brian Rodrigues foi por não ter chegado a um acordo com a América do México pelo atleta. Ele disse que o Cruzeiro acompanhou a repercussão sobre a acusação que o jogador tem na justiça, mas o motivo de ter se retirado da negociação não foi esse. O clube mineiro havia oferecido ali algo em torno de 12 milhões de dólares entre valores fixos e variáveis pelo jogador, mas a negociação que estava praticamente acertada, depois o América do México mudou alguns termos e por isso o Cruzeiro se retirou. Será que o Vasco tem condições de oferecer algo nesse valor pelo atleta? Vamos aguardar. Pois agora eu quero falar com vocês sobre Santiago Sousa, essa informação que, posso dizer, preocupa o torcedor vascaíno, pois já estamos na terça-feira, vive-se uma expectativa, amigo torcedor cruzmaltino, que o Vasco da Gama feche o quanto antes com o Santiago Sousa, que o jogador desembarque no Rio de Janeiro. Entretanto, isto ainda não aconteceu, tá? O Vasco da Gama aguarda, amigo torcedor cruzmaltino, a chegada do jogador, aqui na cidade carioca. A grande pergunta que fica é: por que Santiago Sousa ainda não desembarcou no Rio de Janeiro? Eu tenho visto muita gente nas últimas horas, tanto da imprensa brasileira quanto também da imprensa argentina, cravando, confirmando que o problema são as chamadas garantias bancárias. E eu ouço isso, inclusive, também de muitas pessoas de dentro do próprio Racing, tá, amigo torcedor cruzmaltino? Entretanto, o que falta nesse momento para que Santiago Sousa desembarque no Rio de Janeiro é uma questão envolvendo contrato, detalhes de contrato, mais especificamente valores de multa caso o Vasco não pague as parcelas pela compra de Santiago Sousa. O volante argentino será comprado pelo Vasco da Gama e essa compra será feita através de algumas parcelas. E o Racing está pedindo, no contrato, uma multa muito alta em relação ao valor normal do mercado, tá? Torcedor cruzmaltino, para caso o Vasco da Gama não pague no tempo devido as parcelas para o clube argentino. E exatamente esse valor, colocado aí no contrato pelo Racing, pedido pelo Racing para ser colocado no contrato, é o que trava nesse momento, as tratativas pela compra em definitivo por parte do Vasco da Gama de Santiago Sousa. O Vasco tenta baixar o valor da multa, o Racing está irredutível quanto a baixar esse valor e hoje é exatamente isso, uma cláusula contratual que vem travando as tratativas, tá? Não tem os valores em mãos, a diretoria cruzmaltina, vou ser sincero, está cansada dessa situação, é sempre muito difícil negociar com clubes argentinos, para gente que trabalha com isso de apuração, nós que fazemos esse trabalho, todo mundo que trabalha com apuração de uma forma séria, sabe muito bem a dificuldade que é para os clubes do futebol brasileiro negociar com clubes da Argentina, com Tajeres de Andrés Fassi, com Racing agora de Diego Milito. São negociações sempre muito complicadas. E agora a história se repete também com o Racing por Santiago Sousa. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A diretoria do Vasco segue muito otimista. O Racing, inclusive, nesta manhã de terça-feira, viu Santiago Sousa treinando no CT do clube argentino, pois está tentando manter a sua forma física, mesmo já fechado praticamente com o cruzmaltino no Racing, e as coisas irão acontecer nessas próximas horas. O Vasco corre para tentar fechar esse negócio até a próxima sexta-feira, que é o último dia para inscrição pela Copa Sul-Americana para a próxima fase da competição, amigo vascaíno. Então, vamos ver a situação de Santiago Sousa é essa. Fiz questão de apurar para trazer aqui a vocês. O Vasco segue acreditando que as coisas andem, tá? Qualquer novidade, sem dúvida, eu vou informar. Mas calma, vai dar tudo certo. O Vasco segue muito confiante em fechar esse negócio. Santiago Sousa, muita gente perguntando, a gente segue apurando e a informação de última hora é que o Santiago Sousa segue treinando normalmente no Racing, enquanto aguarda a conclusão da negociação com o Vasco. O volante argentino ainda não foi liberado
porque o Racing aguarda uma apresentação de garantias financeiras exigidas na operação. Fato é que, apesar dessa pendência das garantias financeiras, o clima entre as partes é de otimismo e a expectativa é de que a situação seja resolvida nas próximas horas para que a transferência seja concluída. Eu estava até no aguardo sobre emissão de passagens para a gente poder realizar a cobertura da chegada, e a última atualização é justamente isso, é que o Racing aguarda as garantias financeiras. Tomara que não seja uma situação que se arrasta como uma situação Nelson de Osso. Apesar do otimismo, é interessante também a classificação nesta quarta-feira, porque já é mais aí uma garantia sobre valores que vai chegar na conta do Vasco para poder resolver essa situação e finalizar toda essa questão da novela. Acredito muito, tá? Que a situação do Santiago Sousa realmente é de um otimismo diferente do que foi a situação do Nelson de Osso. O Vasco segue no mercado, existem outros nomes também, atacantes como o Yeboah, o John Córdoba, que é um atacante colombiano que foi titular na Copa do Mundo, o Yeboah, que é o atacante equatoriano, são todos nomes nesse momento que é trabalhado pelo Departamento de Futebol do Vasco na janela de transferência.